Diga-me o que planeja fazer com a sua vida única, fantástica e preciosa. Eu adoro essa frase. Por quê? Porque ela é tão provocativa e importante de você pensar pra onde você tá levando a sua vida. O que você tá deixando pra trás. Eu acho isso importante. Que a vida é composta sobre tudo o que você fez e o que você pretende fazer de futuro, né? Então, é um planejamento constante. E o que você deixou de fazer também. Então, é o lastro. É a palavra que eu acredito sobre o lastro do passado. O lastro do passado tem que ser tão importante quanto o futuro que você está construindo. Se você pudesse escolher outra profissão, você escolheria? Não sei. Porque eu não sei. Quer dizer. Não, se você não voltasse do zero, fosse 8 pro anos zero, atrás, e pudesse escolher qualquer profissão, você escolheria a fotografia? eu não consigo me ver fora dela. Assim, eu não consigo. A minha cabeça, ela não consegue imaginar o que eu faria. Qual seria a outra coisa que eu faria. Eu não consigo me ver em fazendo outra coisa. Não deu pra entender não, né? Assim, por exemplo. Você se imagina fazendo o que se não fosse a fotografia? Eu não sei, eu não consigo imaginar outra coisa. Não porque você não saiba fazer outra coisa. Porque eu não consigo imaginar como seria não fazer o que eu faço hoje. Porque eu sou uma pessoa extremamente criativa em relação a gostar de fazer coisas e não me sentir confortável em não fazer nada que puxe de mim um pouco mais de criatividade. Mas você poderia. Coisas fora do meu controle que eu posso controlar, enfim. Mas você poderia ter outra profissão e mesmo assim ser criativa. Sim, mas o quê? Outra profissão. Em que eu poderia criar tanto quanto eu crio hoje? E no que eu poderia ser tão boa? Porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de ouvir pessoas. E eu gosto de criar para elas e ver um ângulo diferente sobre elas mesmas. Então, a fotografia, eu acho que ela me completa nesse ponto, porque isso me faz bem, isso me faz muito bem. Só que assim, ao mesmo tempo é aquela coisa, a fotografia não é fácil para quem não quer desenvolver além de um clique, entendeu? Então ela não é uma profissão fácil. As pessoas têm uma distorção sobre... É o que eu falei ontem para aquela cliente. A fotografia, ela parece ser fácil porque as pessoas colocam ela numa posição de... É muito simples, é só você pegar a câmera e começar a clicar. Então, há uma distorção de profissão. Sobreviver com fotografia é possível, a maioria das pessoas até tentam, né? Nem todas conseguem, mas tentam. Só que viver de fotografia já é outra coisa. Viver da sua profissão já é outra coisa. Então, ela requer muito mais do que só aprender umas técnicas ali de fotografia, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas não estão buscando apenas uma técnica maravilhosa que vai deixar ela incrivelmente bonita. Não é só isso. Muitas vezes a fotografia e ser fotografado por outra pessoa foi a válvula de escape que ela achou para se ver de outra forma. Então você tem que ter cuidado e cuidar das pessoas quando elas escolhem você. E eu gosto muito dessa ideia de escolher, ser escolhido por alguém. Eu acho isso um privilégio e algo muito... pelo menos eu acredito nisso. Porque fotografia, todo mundo pode fotografar, qualquer pessoa você pode contratar, não é uma necessidade, as pessoas não precisam disso para sobreviver. Então quando você é escolhido por alguém, cara, você foi escolhido por essa pessoa. Ela escolheu você para isso. E ela tem 1001 razões que só ela sabe. Então não é você dizer que é muito bom, não é você dizer que faz um trabalho incrível, não é você dizer que fotografou, sei lá, uma pessoa famosa. Ela escolheu você por alguma razão que ela não te disse. Ela nem sabe direito por que ela te escolheu, mas ela escolheu você. Então, eu acho isso muito, muito interessante em relação à fotografia de ser escolhido. Aí quando você pensa, eu poderia fazer outra coisa. Sim, eu sei que eu poderia fazer outra coisa. Só que será que eu estou disposta, ou eu estaria tão disposta a fazer essas outras coisas igual eu faço o que eu faço hoje?
igual ao que eu... Não sei. Por isso que eu não sei se eu me vejo fora. E o que te faria desistir? O que me faria desistir? Eu digo por situações que você já passou que foram muito difíceis. Velho, se fosse pra contar quantas vezes eu já pensei em sair, a gente perderia as contas, por vários motivos. Acho que eu já falei que a fotografia... existem pessoas que sobrevivem dela, existem pessoas que vivem através dela, existem pessoas que estão em outro universo que 95%, 99% dos fotógrafos nunca chegarão. Nunca chegarão. Infelizmente, essa é a realidade. A maioria de nós, a maioria dos fotógrafos nunca chegarão em alguns níveis que estão acima de qualquer tipo de conhecimento e técnica que você acha que a fotografia tem, você pode criar. Entendeu? Por quê? Cara, existem tantos pontos, existem tantas coisas que pode fazer você chegar principalmente os acessos. Quanto mais acesso você tem a outras pessoas, outros ambientes e outras coisas, mais você é bem pago por isso. Independente se você tem técnica ou não. Eu conheço muita gente que tem menos conhecimento que eu e que estão ganhando muito, 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 muito mais que eu. Muito mais que eu. Que eu, na minha realidade, eu nunca vou chegar no ponto deles. Agora, a gente sabe que existem caminhos. Que esses caminhos, eles podem ser rápidos ou muito lentos. Aí vai da minha parte. Eu quero chegar nesse nível de pessoas. Eu quero chegar nesse nível de fotografia. Não é nem de fotografia, de fotógrafos que estão, às vezes. Como que eu chego nesse ponto? Como é que eu vou chegar nesse 1%, por exemplo? Vamos dizer que 99% vive uma vida normal aí e que tem um certo nível financeiro legal. E 1% dessas pessoas estão num nível assim, absurdo que é quase que impossível. Sabe? Mas trabalhando com fotografia ou vendendo outra coisa além da fotografia? Não, trabalhando com fotografia, eu tô falando. Tô falando de vender curso, nem nada dessas coisas, não. Tô falando trabalhando com fotografia. Existe 1% dos fotógrafos que estão num nível financeiro absurdo. Fora, assim. É completamente fora. Mas isso vai requerer de quê? Acessos, principalmente. Você ter acesso a pessoas que podem realmente... lhe levar para esses pontos e estão indicando você para o ciclo social deles. Então é fora da bolha, não existe assim, não tem um caminho ali que a técnica e o conhecimento que você tem vai fazer você chegar, só por isso, entendeu? Não é sobre técnica nem conhecimento, é realmente acesso. E se você não tem acesso, você nunca vai passar dessa barreira ali chamada indicações e pessoas que têm recursos para lhe pagar o que você pedir, entendeu? Então, qual foi a pergunta que tu fez? Não lembro. Pronto, então, enfim. As coisas que aconteceu que você poderia ter desistido da fotografia. E que hoje você faria diferente. Cara, eu não sei. Assim, eu não sei se eu desistiria de alguma coisa. Aliás, se eu me arrependo, né? Porque na verdade é sobre arrependimento. Eu não sei se eu me arrependo de alguma coisa que eu tenha feito dentro da fotografia para chegar onde eu estou hoje. Que não é tanto assim, mas que é muito quando a gente se compara com a maioria das pessoas que estão trabalhando com fotografia, assim como eu. Eu não sei se eu me arrependo, mas eu sei que não me arrepender e ter feito tudo que eu fiz, embora tenha sido muito difícil, me trouxe até aqui, e que se fosse necessário eu faria tudo de novo, porque senão eu não estaria aqui, entendeu? Então, qual é o sentido disso que eu quero trazer aqui? As pessoas precisam entender que negócios são riscos. A fotografia são riscos. Você vai passar por riscos mesmo de comprar coisas que você vai perceber lá na frente que não fazia sentido. Entendeu? E pessoas que estão começando do zero, você vai torrar dinheiro. Tudo que você ganha vai ser para investir no seu negócio. Porque você não tem dinheiro. Você tem que ganhar para poder comprar. Você tem que fazer dinheiro para poder comprar as coisas que você precisa. Só que fazer dinheiro para comprar demora muito mais do que ter dinheiro e comprar aquilo que você precisa. É uma coisa que eu falo com meus amigos sempre assim. Se eu tivesse como pegar 200, 100 mil reais e investir no negócio de uma vez só, é muito mais fácil. E muito mais fácil que eu falo até em relação a você pagar do que você simplesmente pegar esses mesmos 100 mil e passar 8, 10 anos juntando combo. Como? Ganha 1.000, compra, investe. Ganha mais 1.000, compra, investe. Ganha 2.000, investe.
você gasta os mesmos 100 mil, não paga juros, vamos dizer assim, não pagou juros nesse período, mas você passou 10 anos para poder conseguir juntar 100 mil. É um trabalho de formiguinha. Cara, é um trabalho de formiga, não. Eu nem sei se tem uma formiga, a menor formiga que tiver no mundo. Essas são milhões. Porque é os mesmos 100 mil. A diferença é que você não pagou juros, mas ao longo do tempo você desgastou tudo que você tinha, seu tempo, sua cabeça, suas dívidas, já foi no SPC e voltou 50 vezes, já fez coisas absurdas, já comprou um monte de coisa errada, porque você acha que isso vai dar certo, no final da conta acaba nem dando, foi um investimento perdido que você fez. É muito mais fácil você pegar esses mesmos 100 mil, por mais que você pague juros, e você fazer de uma vez só e investir no negócio. É muito mais fácil. Mas se você vai começar do zero e você vai precisar investir 100 mil ao longo do tempo, são aí 10 anos você trabalhando e usando, investindo, até chegar num ponto onde você conseguiu comprar tudo que você precisava. Ainda falta um monte de coisa, mas você conseguiu comprar tudo. Outras coisas ficaram velhas. Você vai ter que você vai precisar repor, reajustar, comprar de novo, descartar algumas coisas, e aí vai de novo mais 10 anos juntando mais 100 mil para investir de novo no negócio, e aí? Entende? Então, a dificuldade do empreendedor hoje não é porque ele não tenha como pagar, é que ele está o tempo todo tendo que comprar. E aí, quando vai ver, ele tem mais contas para pagar do que dinheiro para receber. E é por isso que a maioria quebra, entendeu? Então, se você não se organiza, que eu acho que esse é um dos pontos também, dívida a gente vai ter, não tem como. Se você não tem dinheiro sobrando, você vai ter dívidas o tempo todo. E mesmo que você tenha dinheiro sobrando, ainda assim você vai precisar fazer dívidas, porque seu negócio ele precisa respirar também. E às vezes é melhor uma dívida com dinheiro em caixa do que não ter dinheiro em caixa e ter que fazer uma dívida porque você vai precisar de dinheiro em algum momento. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que todo negócio tem que... Você vai se arriscar, você vai fazer dívidas, você vai construir o seu negócio, e a partir daquilo ali você vai começando a construir suas reservas e a segurança que você precisa para manter o seu negócio aberto e ele não fechar no primeiro problema que aparecer, porque vai aparecer muitos, não tem para onde correr. E aí você vai pensar em desistir um monte de vezes, porque é um trabalho de formiga. A menor formiga do mundo que existir é você, tentando empreender ali dentro da fotografia. Entendeu? E é isso. Desistir da fotografia você vai pensar muitas vezes, mas o que importa é o que você está construindo a partir dessas decisões difíceis. Não acho que você é o único aí que está passando por coisas difíceis, porque a fotografia é isso. Ninguém precisa de fotos. As pessoas querem fotos. E quanto mais você faz o melhor que você pode com o que você tem e tenta driblar algumas situações, você vai conseguindo avançar, deixando um lastro de passado que te orgulha. E eu não me arrependo de nada, de nenhuma das escolhas que eu fiz. Por mais que elas tenham sido difíceis, elas me trouxeram até aqui. Isso.